Bom dia. O Gabriel aqui me pediu para fazer um react, né? Vamos ver. O Gabriel só envia bomba para mim. Vamos ver se vai ser uma bomba ou não. Aqui é um curto vídeo do Paulo Guedes falando sobre protestantes. Vamos lá ver. Existe um trabalho clássico do Max Weber, sociólogo, O Capitalismo e a Ética Protestante. Então, países anglo-saxões que tiveram um desenvolvimento relativamente rápido do ponto de vista econômico, ele associava a ética do protestantismo. Cuida da sua família, trabalhe duro, faça bem aos outros, valores, princípios. Então, essa base, digamos assim, do conservadorismo, está na base do Partido Republicano Americano, está na base dos conservadores na Inglaterra, está na base do democrata cristão, por exemplo, na Alemanha. Essa visão de mundo sempre foi muito produtiva, ela sempre foi muito construtiva socialmente. Ao contrário do marxismo, que baseado numa teoria do valor-trabalho obsoleta, errada, acha que para alguém ganhar, outro tem que ser explorado, que é falso. É completamente falso. Quanto maior a acumulação de capital, as inovações tecnológicas, muito maior a produtividade do trabalhador e melhor o resultado. Então não existe esse antagonismo entre empresa e trabalhador, é ao contrário. A empresa é onde se reúnem os talentos complementares, aumenta a produtividade de todo mundo e tem um resultado para todos. A força do sistema econômico, quando você deixa o sistema de preços, os empreendedores, os valores emergirem, tudo isso é muito bom para um ambiente democrático arejado. Bom, aí aqui nesse curto vídeo, nesse short, ainda bem que o vídeo é curto, né? Aí me poupa a tortura de assistir muita lenga-lenga de bobagem, né? Bom, então aqui o Paulo Guedes, então, repete aqueles chavões, né, que a ética protestante enriqueceu o mundo, que o capitalismo vinculado ao capitalismo e protestantismo é a maior maravilha do mundo, aí elogia o mundo anglo-saxão, etc. Toda essa lorota. Inicialmente, o Max Weber não foi a melhor pessoa que analisou o capitalismo. Quem analisou melhor o capitalismo em relação à religião, claro, né? Foi, aliás, um amigo dele, Werner Sombart. O Werner Sombart analisou a questão do capitalismo muito mais profundo que o Max Weber, fazendo ponte com o judaísmo, né? E lembrando que o Werner Sombart era amigo de judeus, então ele não fez isso aí só para ficar atacando os judeus, pelo contrário, ele estava elogiando até. Então, o Werner Sombart e o Max Weber eram amigos e tal, mas o trabalho do Werner Sombart não é nem para comparar com o Max Weber. O Max Weber acabou triunfando, né, justamente por causa da apologia ao protestantismo, lembrando que muitos dados do trabalho do Max Weber depois se descobriram eram falsos. Eu não lembro se eram inventados ou baseados em fontes fraudulentas, etc. Boa parte do trabalho dele é baseado em fontes não confiáveis, só que isso aí não é divulgado, né? E um outro ponto, né, que é que ele entra numa grande contradição e não percebe. Então, ele elogiou a ética protestante, elogiou o mundo anglo-saxão e criticou Marx. Criticar Marx está certo, só que ele não percebeu a contradição, né? Ele criticou o valor-trabalho. Realmente, o valor-trabalho é uma ideia totalmente cretina, idiota, e que atrapalhou muito a economia. Só que a ideia do valor-trabalho não foi criada por Marx, foi criada num ambiente anglo-saxão, de Adam Smith e David Ricardo. Olha, como é que uma pessoa inteligente, foi ministro, pessoa que tem muito próspera, estudioso, está numa contradição dessa, gente. Então ele elogia o mundo anglo-saxão, critica o valor-trabalho, mas se esquece de dizer que a teoria do valor-trabalho surgiu com Adam Smith. Está lá no mundo anglo-saxão, depois desenvolvida por David Ricardo. Marx se baseou no David Ricardo e no Adam Smith para fazer a teoria furada do mais-valia. Como que ele não percebe a contradição, gente? É impressionante. Foi esse pensamento horroroso lá da economia inglesa que deu a base para o marxismo, né? É impressionante como as pessoas não percebem não entendem a contradição. E depois, muito transparece aí nesses vídeos, não só do Paulo Guedes, mas de outros, elogiando os países protestantes são mais ricos que os católicos, essa lorota toda, como se o mundo se resumisse só à economia, né? O chamado economicismo ou redução à economia. Então tudo no mundo, todas as coisas, é tudo
tem que ser reduzida a economia, o melhor mesmo é o materialismo, ganhar dinheiro, valores da família, religião, amizade, moral correta, ser feliz, estaria tudo sujeito ao dinheiro. Quer dizer, uma visão muito restrita, muito limitada, né, que infelizmente é muito difundida, né, viver pelo dinheiro, tudo que é só o rico que é feliz, uma pessoa remediada ao pobre nunca pode ser feliz, quer dizer, umas bobagens completas que nós somos obrigados a engolir. Depois, se o catolicismo promovesse a pobreza, não explicaria Veneza, por exemplo. Foi uma potência econômica, uma riqueza impressionante. As construções em Veneza provam isso. Florença, idem, cidade riquíssima, né, bem antes do advento do protestantismo. Não provaria a riqueza da Espanha, que foi a maior potência do mundo, não provava o tempo que Portugal foi rico e dominava os mares, não prova a França, né? Mesmo quando havia concorrência entre a Inglaterra protestante e a França católica, a França foi o país mais rico do mundo até a Revolução Francesa, e depois culturalmente a França continuou muito à frente da Inglaterra em vários setores. A França, que era grande referência cultural para a humanidade, não a Inglaterra, embora a Inglaterra no século XIX já fosse mais rica que a França. Quer dizer, as pessoas não entendem história, não vê, não sabe entender as coisas, né? E depois, vamos pegar outros exemplos muito mais flagrantes para ver essas lorotas. Vamos supor que o protestantismo mesmo tivesse que gerar mais riqueza que o catolicismo. Estão nos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo. Os estados protestantes deveriam ser muito mais ricos do que aqueles que têm católicos, né? Ou seja, onde tem mais protestantes deveria gerar mais riqueza do que onde tem mais católicos. E nos Estados Unidos não se vê isso. Por exemplo, o estado mais pobre dos Estados Unidos é o Mississippi, que é majoritariamente protestante. Os católicos lá é uma minoria insignificante. E Massachusetts, que é um estado com a renda per capita mais alta dos Estados Unidos, tem uma maior parte da população é católica. A cidade de Nova York, a maior parte da população, não em números absolutos, em relativo, é católica, ou pelo menos era, e é a cidade mais rica do mundo. Quer dizer, então são contradições que a pessoa não consegue, só esses números já derruba. Se argumentar protestante é rico, católico não fomenta a riqueza. Alemanha, outro exemplo. Se fosse ver aí que o mundo protestante gera mais riqueza que o católico, a Baviera, que é majoritariamente católica, deveria ser pobre. Não é. A Baviera é uma potência econômica, um dos lugares um lugar extremamente rico, com uma forte produção industrial. Pelo contrário, a gente vê que no leste lá da Alemanha, que é onde tinha uma forte presença protestante, acaba sendo mais pobre. Então não tem nada a ver. A Irlanda é um dos países mais ricos do mundo per capita, é católico. Luxemburgo é católico, é o primeiro ou segundo país com a maior renda per capita do mundo. Quer dizer, só analisar um pouco a história, comparar, né, estados de uma mesma nação, por exemplo, Alemanha e Estados Unidos, que aí você vê que esse argumento de protestantismo e catolicismo é uma furada, uma roubada, né? Pois ele não percebe a contradição. O Adam Smith é do mundo anglo-saxão e criou aquela coisa horrorosa do valor trabalho, né? Isso que dá no estudar história. Por isso que eu sempre digo, a história é fundamental, né? A história é mestra da vida, não tem jeito. Se o Paulo Guedes estudasse história, ele não cometeria esses erros que ele colocou, não entraria em contradição. Aí você vê o pesadelo que é não estudar história, né? Então, a pessoa que estuda, que vê a realidade das coisas, não vai cometer esses erros, né? Fazer falácias, usar de sofismas, etc. Estou só divagando aqui um pouco, né? Bom, então, história é mestra da vida, não adianta. Você tem que estudar história para não ser enganado, não ser iludido, não falar besteira, saber se defender, etc. Então, se você tem interesse no curso de História, se inscreva aí na nossa escola Caravelas, muito conteúdo contra marxismo, falando muito da história dos impérios coloniais, para desmontar essa farsa de colônia de exploração e de povoamento, que é uma coisa, aliás, cansativa e irritante, né? E, aproveitando aqui o ensejo, os livros da Revolução Francesa serão enviados provavelmente semana que vem, né?
e vão sobrar alguns exemplares que não foram vendidos na promoção, mas vai ter uma quantidade limitada, né? Então você que não aderiu à nossa promoção inicial e quiser comprar, corra, porque vai ser uma quantidade aí limitada. Lembrando que esses 2 títulos que nós lançamos são muito importantes e desvendam os mistérios desvendam, né, a história da Revolução Francesa e vão atacar, né, todos aqueles mitos, aquelas mentiras que se falam sobre a Revolução Francesa, né? Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.